Salve, salve galera, estamos de volta para mais um comentário da aula de História. Eu sou o professor Ricardo Salles e esse é o seu canal Consciência e História, porque ter consciência é ser e ser é existir. Roda a vinheta. Muito bem, o comentário de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os povos pré-colombianos, os habitantes da América do Norte, América Central e América do Sul. Já falamos um pouquinho sobre os povos que habitavam aqui a região do Brasil. O vídeo passado nós falamos sobre os habitantes do Brasil, né? Os habitantes que estavam aqui antes da chegada dos portugueses. Expliquei para você que cerca de 1 milhão de pessoas viviam na costa brasileira, né? Do litoral brasileiro, e estima-se que cerca de 5 milhões de pessoas habitavam o interior do nosso país. Então era muita gente vivendo aqui antes da chegada dos portugueses. Importante sabermos, importante lembrar sempre que esse contato com o europeu vai dizimar essa população, né? Essas pessoas vão ser extremamente prejudicadas, modificados os seus hábitos de vida, muitos deles vão morrer em conflito ou até mesmo por doenças trazidas por esses europeus, certo? Nós vimos também que esses povos tinham culturas diferenciadas entre si, tinham uma linguagem diferente, apesar de ser um grupo nativo, mas eles falavam dialetos diferenciados entre eles. O Caribe, o Macrogé, o Aruaque, o Tupi-Guarani é uma das vertentes linguísticas desses povos aqui da nossa região, tá certo? Também eram divididos entre tribos, né, tabas, os tamoios, os tupiniquins, os guaranis. Aqui na região do Vale do Paraíba, especificamente, eu estou falando de Pindamonhangaba, habitavam os índios puris, que eles iam desde aqui da região do Rio Paraíba até os índios, onde há hoje o Espírito Santo, né, aquela região. Então, era um largo território habitados pelos habitantes chamados puris, nativos aqui dessa região. Pessoal, só que na América Latina você vai ter também outros povos, inclusive com características muito próprias, povos fantásticos. Eu gosto muito de falar dos incas, dos maias e dos astecas, né? Eles têm aí umas características bastante interessantes. Vou começar falando para você dos astecas. Então, olha só, os astecas viviam na região onde hoje corresponde ao México. Tinham uma organização rígida, extremamente estratificada, com o imperador que era considerado uma divindade. Ou seja, o imperador era considerado um semideus. Eles praticavam vários rituais, né? Entre eles os rituais até mesmo de sacrifício. Não só sacrifício de animais, como também sacrifícios humanos, ok? Era um povo guerreiro que viveu o apogeu entre o século XV e XVI. No entanto, não se descuidaram da agricultura. Desse modo, eles desenvolveram um cultivo através de plataformas a fim de aproveitar o máximo espaço das terras que eram cultivadas, né? Interessante quando a gente observa a geografia dos povos astecas, eles cultivavam na montanha. Então, eles tinham um sistema de irrigação muito organizado. É importante a gente entender que, às vezes, quando a gente fala de povos que habitavam a América, às vezes a gente tem uma noção errada de achar que eles eram atrasados. Eles poderiam estar no estágio de evolução diferente do europeu, né? Que já tinham naus, que já conheciam a arma de fogo, mas eles tinham um processo tecnológico muito forte, muito importante para aquele grupo, certo? O Império Azteca era formado por quase 500 cidades, num delicado equilíbrio de alianças e rivalidades, certo? Então eles viviam entre si, apesar de 500 cidades que existiam nessa região, né, desses povos, às vezes em conflito, às vezes em relações mais pacíficas, tá certo? Gente, vamos falar um pouquinho dos maias, certo? Os maias viviam na região onde hoje corresponde ao Guatemala, Honduras e El Salvador, e na península de Yucatán. Formavam um aglomerado de cidades-estados que estavam em constante guerras entre si. Quando os colonizadores chegaram, havia pelo menos 6 milhões de maias na região que foram dizimados. Eram hábeis escultores e fizeram verdadeiras obras de artes em materiais duros como a jade. Eram avançados nos cálculos matemáticos, possuíam um calendário com 365 dias no ano. Igualmente levantaram grandes pirâmides, muitas das quais podem ser visitadas até hoje, né? Onde existem aí os resquícios das construções das cidades maias.
Era um povo politeísta e ofereciam sacrifícios humanos e animais aos deuses. Assim como na religiosidade medieval, eles também praticavam jejum, certo? E autoflagelação. Ou seja, para eles poderem melhorar, né, espiritualmente, eles praticavam a autoflagelação. Os maias também incluíam o autossacrifício e ofereciam seu próprio sangue aos deuses. Então é um povo extremamente religioso. Só que o importante da gente estar entendendo disso, que quando o europeu, quando o espanhol chega nessa região, que essa região dos maias foi colonizada aí pelos espanhóis, tá certo? Toda essa religiosidade ela vai ser abafada pelo cristianismo. Então não houve aí um respeito, não houve um diálogo sobre esses povos, tá certo? Sobre a religiosidade desses povos. Último grupo que eu quero comentar com vocês é os Incas. Os Incas habitavam a região do Equador sul da Colômbia, do Peru, da Bolívia. Tinham pelo menos 700 idiomas eram falados no Império Inca, que como os demais foram conquistados e destruídos pelos espanhóis. Eu quando estive na região do Chile, por exemplo, eu trouxe aqui essa pequena imagem Inca, né? É bem diferente aqui dos nativos do Brasil. Olha só que bonitinho aqui essa figurinha, né? Aqui em cima, aqui, não sei se dá para você ver, ó, mas eu também tenho aqui o mapa do Chile, né? Quando eu estive naquela região, lá pela segunda vez. Embora não dominassem a escrita, esse povo criou um sistema de contagem, o quipo. Eles aplicavam para a cobrança de impostos, além de terem desenvolvido um método de cálculo que utilizavam um instrumento semelhante ao ábaco, certo? Que nós conhecemos aí, você já deve ter tido contato com o ábaco nas suas aulas de matemática. Consideravam-se filhos do sol, eram politeístas, tinham seu chefe Inca adorado como um deus, igual lá os astecas que nós já falamos agora há pouco, né? As famílias deveriam entregar ao menos uma filha para servir ao Inca por certo período e certo tempo, e posteriormente era oferecida em forma de sacrifício aos deuses. Galerinha, esse é o nosso canal Consciência e História. Hoje eu falei para você um pouquinho sobre os povos incas, maias e astecas. Vou fazer aqui uma pequena linha do tempo, um pequeno resumo bem rápido para a gente entender o que nós falamos no nosso comentário de hoje. Vamos lá? Galerinha, o vídeo de hoje nós falamos um pouquinho sobre os incas, maias e astecas e os habitantes aqui do Brasil. Os habitantes do Brasil nós já discutimos bastante no vídeo passado, mas hoje eu falei um pouquinho mais sobre as características dos incas, dos maias e dos astecas. Povos esses que habitavam a América do Sul, a América do Norte e a América Central, tá ok? Falamos que esses povos eram politeístas, tinham vários deuses, praticavam sacrifícios humanos e sacrifícios de animais, dominavam também o metal, né? Já conheciam aí a prata, o ouro, a jade, tinham construções imensas. Então é essa a grande diferença. Quando você se deparar com uma questão, a grande diferença dos nativos do Brasil para os nativos da América, né? Os demais povos da América, é justamente a construção. A arquitetura desses povos, que a gente pode conhecer aí hoje como Machu Picchu ou como o Yucatán, que nós vamos ver aí algumas pirâmides, resquícios desses povos que habitavam essa região da América. Um outro fator bastante importante é que sim, existia um contato entre os nativos do Brasil e os nativos da América Central. O povo da América Central, eles tinham sim um certo contato. Foi descoberto recentemente uma ligação entre os povos aqui da região de São Paulo com a região do Peru, por exemplo, com a região do Chile, certo? Então existia uma certa troca de cultura, ok? Sobre esses povos. Galerinha, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do nosso comentário, deixa seu like. Comenta aí com seus amigos para a gente poder estar fortalecendo o nosso canal. E é sempre um grande prazer estar com você. Daqui a pouquinho a gente se encontra para mais um debate sobre consciência e história. Porque ter consciência é ser, e ser é existir. Até mais! Era formado por quase 500 cidades. Opa, vou esperar esse carro passar. Passou. Estavam em constantes guerras entre si. Quando eram um povo politeísta, ou seja, eles tinham vários deuses, eles praticavam sacrifícios humanos. Vou ter que parar a gravação por causa do carro do ovo. Ovos. Gravar em casa é assim, ovos. Ovos.
estimulava a prática de Jesus. A moto. A sua moto. Ovos. Aqui atrás também, aqui em cima, ó. Ovos. Esse vídeo vai dar trabalho para editar. Ovos. Gente, os incas. Os esforços, além de terem desenvolvido um método de cálculo. Ovos. Termina o vídeo com a moto. Muito bem.